o momento é agora. Contamos com vocês para que esse projeto de mudança se concretize. Deixa eu chamar aqui o Wanderson. Tá. Um aceite. Wanderson. Oi, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo agora. Queria dizer que é um prazer enorme estar aqui conversando com todos vocês, conversando com você, que tem um trabalho excelente aí em São Paulo. Para mim é uma honra estar compartilhando esse momento com todos vocês hoje. Wanderson, eu agradeço muito você ter aceitado participar desse momento, disponibilizando o seu tempo. E eu estava conversando aqui com as pessoas, porque Pernambuco é um estado pelo qual eu tenho muito carinho. Conheço muitas cidades aí de Pernambuco, muitas mesmo. Conheço a realidade do estado. A realidade da cidade de São Paulo não é tão diferente. E as pessoas de Pernambuco que contribuem, residem aqui em São Paulo e constroem essa cidade. Então, falar de São Paulo é falar do Brasil, né? E falar do Brasil é falar desse multiculturalismo que nos enriquece como pessoa. Eu fico muito feliz em escutar isso, né, desse reconhecimento que você fala a respeito das pessoas de Pernambuco, não só das pessoas de Pernambuco, mas as pessoas do Brasil todo que foram contribuir com São Paulo. A gente fica feliz porque a gente sabe que aqui a gente não tem preconceito praticamente com região nenhuma. Então, assim, a gente enxerga o Brasil como um todo. E a gente fica muito feliz quando a gente sabe do reconhecimento que a gente teve em dividir o nosso trabalho com São Paulo, com o norte do Brasil, com o sul do Brasil. Nós aqui de Pernambuco, nós somos muito felizes por saber que nós contribuímos, assim como há uma troca também das pessoas de São Paulo que vêm trabalhar aqui, que trazem a expertise de São Paulo, o desenvolvimento de São Paulo e agregam aqui em Pernambuco também. Olha, você, candidato a vice-prefeito pela Rede Sustentabilidade, aí em São Lourenço da Mata, eu queria que você falasse um pouco da sua história, da sua caminhada, da decisão por essa candidatura. Sim, eu sempre fui um pouco ligado com a política. Eu cresci, né, vendo muito o cenário político, mas eu não entendia muito de política, né? A partir que eu fui prestando mais atenção, me tornando mais consciente, porque é inegável que nós experimentamos no passado um momento político diferente do momento político de agora. E eu comecei a ter um pouco mais de consciência e eu vi na ex-senadora Marina Silva uma pessoa com quem eu podia, de fato, dizer que eu me sentia representado pela forma como ela pensava, pela forma como ela agia diante das questões políticas e diante dos outros políticos, da forma ética. E aí, diante dessa admiração, eu comecei a acompanhar e vi o nascimento da rede de sustentabilidade. Depois que eu vi a rede, eu me senti completamente representado. Eu fiz, não, agora realmente tem alguém, tem um grupo de políticos que eu posso dizer que podem realmente trazer uma contribuição diferenciada para o Brasil. Então, a partir de então, eu comecei a acompanhar mais e me decidi filiar ao partido. Eu confesso que até o início desse ano eu não tinha pretensões políticas de concorrer a um cargo político, mas aí diante da situação que o Brasil começou a se colocar, diante do governo que hoje nós temos, que a gente está vendo cada vez mais uma perca de direitos, eu tive que tomar uma atitude e me decidi é, concorrer como vereador. Mas o consenso do meu diretório municipal, eles disseram, Anderson, você tem um perfil para o cargo do executivo. Então, a gente te convida para ser vice-prefeito da nossa chapa. Em São Lourenço da Mata, nós temos uma chapa pura. Nós decidimos concorrer exclusivamente pela rede de sustentabilidade, porque
as pessoas que querem fazer política ainda na cidade de São Lourenço ainda são as pessoas da velha política. Como a gente costuma dizer na rede de sustentabilidade, são mais pessoas do mesmo. São pessoas que não estão agregando, não estão tendo uma visão de futuro, não têm uma consciência sustentável, não têm uma consciência inclusiva. E a gente viu essa lacuna dentro da cidade e nós não nos permitimos que essa lacuna continuasse. E aí nós lançamos a nossa chapa com propostas totalmente diferenciadas. Eduardo, para você ter uma ideia, as pessoas que estão compondo, que estão concorrendo ao cargo do executivo na cidade de São Lourenço, fora eu e o Clécio, que somos da rede, nenhum outro mora em São Lourenço da Mata. A gente não entende como pessoas que não moram na cidade, não desfrutam, não usam os serviços públicos da cidade, querem dirigir a cidade, sem ao menos saber da necessidade do povo de lá. Então, a gente viu que não tinha uma sinceridade das pessoas lá de dirigir a cidade, sim um oportunismo de viver da cidade, dos cargos políticos da cidade. Então, a gente tem propostas totalmente diferenciadas, como ensino, trazer para Pernambuco o primeiro ensino bilíngue público de Pernambuco, que isso a gente vê que há uma explosão de escolas bilíngues, todas particulares, mas as públicas estão ficando a desejar, né? Então, esses alunos que são da escola particular bilíngue hoje, no futuro, terão um aproveitamento muito melhor em relação aos os estudantes do ensino público ficarão todos para trás no mercado de trabalho, porque não terão o diferencial de uma segunda língua, né? A gente tem a proposta também de trazer economia para a máquina pública de São Lourenço da Mata, implementando energia solar nos prédios públicos, onde nós, gradativamente, vamos implementar placas solares nos prédios públicos para que se economize a energia e nós não precisemos estar pagando energia para a Companhia Elétrica de Pernambuco e com essa economia de energia a gente poder aplicar o dinheiro que seria gasto na energia em outro local. A gente também quer trazer um diferencial também no transporte público de São Lourenço da Mata, que ainda usa o sistema de integração, aquele sistema que é também replicado em outras cidades, em outras regiões do país, mas que para nós ainda é muito desgastante. O sistema o transporte público de integração aqui para a nossa região tira a qualidade de vida do trabalhador, de fato. Você tem uma ideia, São Lourenço da Mata fica aproximadamente 25 quilômetros de Recife. E nós, para percorrermos essa distância de 25 quilômetros, de São Lourenço da Mata a Recife, nós gastamos aproximadamente 2 horas para correr 25 quilômetros. Então, desde a hora que você sai da sua casa até o seu destino final, você consegue gastar até 2 horas. Então, já se mostra um transporte público ineficiente, que não está trazendo qualidade de vida, não está agregando as pessoas de Pernambuco, as pessoas de São Lourenço da Mata, e a gente queria mudar e colocar uma linha que fosse expressa, não parasse na integração e que os ar-condicionados da linha funcionassem, porque, pasmem, aqui é Nordeste, aqui é Recife, a temperatura é alta e os ônibus não são climatizados. As empresas colocam os ônibus, colocam ar-condicionado nos ônibus e não ligam. Deixam lá todo mundo passar mal dentro dos transportes. A gente também tem algumas políticas voltadas para a inclusividade, como a gente ter representatividade também dentro do nosso secretariado municipal de pessoas que representem a comunidade como ela com pessoas da negritude, com pessoas LGBT, com as pessoas que são pessoas com deficiência
e todas as outras pessoas que realmente sejam a cara da nossa cidade. A gente quer que as pessoas realmente se sintam escutadas, se sintam representadas e que vejam que a política da cidade está direcionada para elas. A gente está contando essas coisas porque não há, de fato, proposta dos outros candidatos nesse sentido. A política está toda sendo gerida, você, para imaginar, está havendo praticamente, se você procurar na internet sobre as campanhas políticas de São Lourenço da Mata, você vai ver verdadeiros carnavais fora de época. Se você olhar os vídeos, são verdadeiros carnavais fora de época. As pessoas se aglomerando, se abraçando, trio elétrico em plena pandemia. E eu me pergunto, qual é o peito de certos políticos com sua população? Mas agora eu também gostaria de saber, Eduardo, um pouco das suas propostas, que eu dei uma olhada no seu material, eu vi que você tem muita coisa para apresentar. Eu vejo que em São Paulo as pessoas de verdade têm uma opção com a qual a comunidade pode se identificar, com a qual a comunidade pode ver que ela será representada e que não será simplesmente mais um político, é um político que tem um background que é excelente, que já está contribuindo há muito tempo com a política de São Paulo e que agora tem a oportunidade de fazer algo no âmbito político como um todo e como vereador. Então, fala um pouco mais daquilo que você tem na cabeça de São Paulo como rede de sustentabilidade e que realmente vai agregar não só para São Paulo, mas para o Brasil, porque isso pode se tornar referência para o resto da nação, com certeza. Olha, Vandes, eu fico muito feliz de, mais uma vez, encontrar pessoas comprometidas com uma política diferente. Existe também aqui em São Paulo uma carnavalização da política, e a nossa proposta já começa na própria campanha, que existe uma corrente falando para as pessoas tomarem cuidado com fake news, mas eu tenho alertado também o eleitor e pedido para que eles prestem atenção em campanhas fakes, candidatos que oferecem para a população aquilo que não é função do vereador. Então, se nós queremos acabar com fake news, também precisamos acabar com campanhas fakes, né? Promessas que não serão cumpridas. Então, eu tenho pedido muita atenção da população em relação a isso. Eu tenho feito uma campanha bastante ética, pautada na verdade, em dois sentidos. Inclusive, os vídeos que eu apresento, eu informo a população que são imagens licenciadas, são vídeos curtos, e dizendo que são imagens já, então, de um app para se produzir vídeo. E a partir dessas imagens eu apresento as propostas. Por quê? Eu não vou expor a população, eu não vou em um bairro Eduardo, para... perdão, eu não estou Pode. conseguindo te escutar. Tá, eu retomo então. Tá conseguindo ouvir agora? Deixa eu ver se é o meu dispositivo. Acho que não. Tá conseguindo agora? Fala Ou alguma não? coisa para ver se eu te escuto. Tá conseguindo me ouvir agora? Não, não estou escutando. Não, tá sem som? Para mim tá perfeito. Eu consigo te ouvir. Tô Eu vou fazer o conseguindo. seguinte, eu vou sair e vou entrar de novo, Tá bom, pode ser. certo? Pode ser. Nós tivemos um pequeno problema no som. O Vanderson, então ele vai retornar e aí eu retomo a minha fala. Mas como eu estava falando, eu tenho feito uma campanha, né, informando inclusive a população que as imagens que eu apresento, elas são imagens de um programa já licenciado. As propostas, sim. Aguardando o Vanderson retornar. Tá ouvindo? Sim, agora estou ouvindo, sim. Bom. Pode falar. Então, e já na campanha, eu tenho informado a população que as propostas apresentadas, elas são verdadeiras e dialogam com aquilo que é função de um vereador. Mas tenho dito que as imagens, elas fazem parte de um programa já licenciado. Por quê?
Eu acho que a verdade começa na campanha. E eu não quero, eu tenho ido para muitos bairros em São Paulo, muitos bairros da periferia, mas eu não vou expor a vida das pessoas, a imagem das pessoas, como parte de uma campanha política. Mas se esse encontro é verdadeiro, eu já conversei com a comunidade, eu já expus aquilo que é possível e o que não é possível para um vereador, e aquilo que é necessário que o vereador cobre do poder público administrativo, o meu comprometimento, o meu compromisso, o meu contrato ético é com aquela comunidade. Eu não preciso fazer mais do mesmo e explorar a imagem daquelas pessoas que muitas vezes já são sofridas para trazer para a campanha. Então, essa foi uma decisão tomada e eu tenho tido um retorno muito positivo, né? Agora, eu tenho dito para a população, o vereador tem como principal função elaborar, apresentar, dialogar com os demais colegas da Câmara para aprovar projeto de lei. Então eu sempre digo para a população, o seu sonho, a sua esperança, a sua luta precisa de alguém que te represente para transformar isso que você espera em um projeto de lei. Para que a gente não tenha, de repente, programas partidários, mas uma lei municipal que te garanta de forma vitalícia isso como direito. A segunda função, eu tenho falado com a população, é fiscalizar as obras públicas. Então, aquilo que já é lei e no teu bairro, você como cidadão não tem acesso a esse benefício, o vereador que te representa, ele precisa cobrar, né, do prefeito, das secretarias, o benefício para a população. Mas isso não é feito pelo vereador. O vereador, ele representa a população e cobra. Então tem sido uma campanha de conscientização, independente do resultado, Vandes. Eu tenho ficado muito feliz, porque eu acho que esse é o ato político, é isso que transforma, né? E eu tenho algumas proposições que eu me preocupo muito com a população originária de São Paulo, que são chamadas de povos indígenas, que elas estão abandonadas. Abandonadas. E numa conversa com o vice-prefeito de Guarulhos, que é uma cidade vizinha aqui em São Paulo, Alexandre Zeituni, nós falamos sobre a possibilidade de fazer a primeira demarcação de terra municipal. Excelente. E essa é uma necessidade, porque nós temos aí, dentro das comunidades indígenas, adolescentes se prostituindo, não existe um programa de renda mínima para atender os indígenas, né? Algumas terras estão sendo invadidas por interesses de algumas incorporadoras ou empreiteiras que querem fazer naquela área condomínios fechados, e quem fala pela população indígena. Então é necessário lutar e apresentar um projeto de lei que permita o processo de uma demarcação de terra indígena e um programa de renda mínima municipal para atender os indígenas dessa cidade. O desenvolvimento urbano aconteceu e sufocou as comunidades. Então, existe uma dívida moral da cidade de São Paulo com os povos indígenas. Uma segunda questão, e eu gostaria muito que as pessoas entendessem isso. Quando se fala do ensino de sexualidade na escola, né, ninguém está dizendo que vai ensinar a criança a ser isso ou aquilo. Mas a sexualidade na escola, ela previne o abuso, a violência sexual, faz com que o ser humano se reconheça segundo a sua identidade, segundo a sua orientação sexual e se sinta respeitada e parte da sociedade. Então, por mais que algumas pessoas não entendam, é necessário que os professores tenham uma preparação, uma formação, para que se trabalhe nas escolas com a questão da sexualidade. Muitas vezes a sexualidade é um assunto tabu dentro da família. E a criança ou adolescente não vê espaço para falar sobre isso na escola. Com quem ela desabafa? Em quem ela pode confiar? Então eu tenho uma proposta de que seja incluída no currículo escolar, de forma que respeite a diversidade humana, o ensino de sexualidade nas escolas. E também a ampliação das escolas bilíngues para pessoas surdas na cidade de São Paulo. Porque se fala muito em demanda, mas existem poucas escolas, se eu não me engano, são 6 ou 8 escolas bilíngues para surdos, mas muitos bairros não têm. E aí criou-se, então, a Sala Polo, que também não atende uma demanda muito grande de crianças, surdas e adolescentes, né? Então é preciso pensar que isso é um direito já existente em nível nacional, que São Paulo precisa ampliar, porque uma cidade como São Paulo tem muitas pessoas surdas.
E elas precisam ser, então, respeitadas no seu direito de serem educadas por meio da língua brasileira de sinais. E a proposta também inclui Libras e Braille como disciplinas obrigatórias em determinadas séries. Então, são algumas questões, e eu sou a favor das cotas, né, para pessoas negras e para indígenas, mas também sou a favor da manutenção e da ampliação, que as cotas nas universidades possam atender também as mulheres com mais de 40 anos, que não estudaram não porque não quiseram, porque foram mães, economicamente a família não teve condições de manter essa pessoa numa universidade, ou o ingresso dela na universidade, que pararam de estudar. E que mantém dentro de si o sonho, o desejo de fazer um curso de ensino superior. Então eu quero, e vou lutar muito para que as cotas sejam ampliadas e que também atinjam não só, né, negros e indígenas, mas também as mulheres com mais de 40 anos que ficaram sem estudar e que querem o ensino superior. E pessoas trans, que dentro da população LGBTQIA+, é a população mais discriminada, mais violentada e que muitas vezes vive segregada. Então, assim, são 4 anos. Então, vamos pensar, aí a gente tem, em média, 4 projetos para serem apresentados, que em 4 anos, né, eu acho que é possível. Então, eu tenho trabalhado com essa verdade, inclusive explicando para a população. São nossos projetos prioritários, existem outras questões para serem votadas, outros interesses populacionais que precisam ser levados para dentro da Câmara e para a Prefeitura, mas, em primeiro momento, a gente precisa lutar para que isso se concretize. E, Excelente. por Pode falar, favor, Eduardo. pode falar, por favor. Não, eu ia comentar que teu projeto é excelente. Eu adorei a cota para mulheres próxima dos 40 anos, porque realmente a gente tem que entender que hoje a mulher tem um pouco mais de liberdade, ainda tem muito a se conquistar pelas mulheres. Mas as mulheres que têm a partir de 40 anos hoje, quando elas tinham 20 anos, a realidade do Brasil era muito diferente. Uhum. Elas ainda eram sem oportunidades, muitas ainda controladas por maridos muito ciumentos, e que perderam a oportunidade de ter um curso superior, de se especializar, e ainda hoje estão sem essa oportunidade. Aqui a gente tem uma realidade ainda que também as mulheres precisam muito do auxílio para poder ascender economicamente, se tornar mais independente. Especificamente no interior do estado, a gente ainda encontra uma mentalidade de 40 anos atrás, onde a mulher ainda acredita que, pasmem, que ela ainda acredita que ela deve apanhar do marido. Isso é uma coisa que é muito séria de se falar. Uhum. Então, assim, quando a gente está numa metrópole, né, numa cidade que é um mais cosmopolita, que você vê uma mulher mais liberal como deve ser, mais livre como deve ser, às vezes você não imagina da dimensão do que é no interior do estado as mulheres ainda não terem oportunidade. Então, quando você mostra essa sua visão que você tem, né, de oportunizar para as mulheres aquilo que elas não tiveram no passado, encoraja outras mulheres a continuarem, a buscarem o aperfeiçoamento, a saber que elas ainda estão vivas e que elas podem ainda conseguir tudo que elas não conseguiram no passado. E eu quero muito, né, lembrar que a gente tem uma campanha nacional, isso é histórico, que romantiza a maternidade, mas muitas vezes segrega a mãe. Né? Muitas vezes as pessoas fazem campanha sobre amamentação, ser mãe é um ato de glória, ser mãe é um ato de carinho, mas quando a mulher se torna mãe, muitas vezes ela vai procurar um emprego, você é mãe, vai deixar seu filho com quem? Você é mãe, tem mais de 40, e quem cuida? E aí, muitas vezes ela não consegue ingressar no mercado de trabalho, ou muitas vezes ela não consegue retornar ao mercado de trabalho quando ela é demitida. Então a gente precisa pensar nessas relações de poder que se estabelecem e entender, né, como uma sociedade
que ama a maternidade e, ao mesmo tempo, condena a mulher que se torna mãe, fechando as portas para elas. Isso é uma discussão moral que deve ser levada no âmbito público para a gente repensar as políticas públicas de acolhimento, de absorção no mercado e do que é ser mãe na sociedade brasileira e como resolver essa dívida moral, né, com as mulheres. E, por favor. Antes hoje eu sou funcionário público, sou servidor público, mas antes de eu ser servidor público, eu trabalhei no comércio, trabalhei na indústria, eu estive em cargos de gestão no comércio e era muito recorrente eu escutar do meu chefe quando uma funcionária engravidava, mesmo ela já estando empregada de carteira assinada, quando ela engravidava, eu escutava do chefe dizer assim, deixa só passar a licença maternidade dela que a gente volta para fora. Então, o mercado de trabalho enxerga ainda a gravidez como um problema. E é por isso que a gente deve criar cada vez mais políticas públicas que defendam a mulher, defenda a opção dela de ter o filho na idade que ela quer, na idade estando trabalhando ou não, dela conseguir ter a liberdade dela sem saber que ela sem ter medo que ela será cerceada pelo seu patrão, pela sua patroa, porque engravidou. Então, o patrão ele vai cumprir aquela licença maternidade simplesmente porque está na lei, porque dá para ver que claramente por ele nem cumpriria aquilo, mas só está aguardando a licença para acabar. Então, assim, é uma coisa que a gente deve lutar contra. E como você tem essa sua cabeça, que você já consegue imaginar isso, as mulheres de São Paulo deveriam estar atentas que em você vão encontrar essa oportunidade de se sentirem representadas nessa instância, de ter uma maternidade defendida e que será concluída, defendida e sendo concluída com o direito, com o aparato que o Estado vai ter se aprovar leis e se aprovar propostas como as suas que você tem para trazer para São Paulo. E São Paulo é uma cidade muito diversa, né? Pessoas de muitos lugares, que muitas vezes chegam em São Paulo para trabalhar, para estudar, mas o coração fica na sua cidade de origem. Eu, como trabalho com educação superior, principalmente no curso de pedagogia, e hoje oriento mestrado na área da educação, eu ouvi muitas histórias. Muitas pessoas que chegaram aqui, que vieram de Pernambuco, conheceram seus maridos, se casaram, constituíram família em São Paulo, mas sempre aquela saudade da sua terra, né? Do seu lugar de origem. Eu posso até citar, sabe, pessoas de Paulista, pessoas de Maria Farinha, de Olinda, de Vicença, de Vassoura, de Recife, de Porto de Galinhas, que o coração ficou na cidade, né? A lembrança da infância, dos costumes, da comida caseira e de tudo que viveu. E São Paulo é uma cidade que eu queria que as pessoas tivessem consciência disso, que permite chegar, mas não acolhe. Então é preciso, de fato, ter uma política pública de acolhimento. E quando eu falo acolhimento, é respeitar esse multiculturalismo que aqui em São Paulo tem. E eu também gostaria de falar muito sobre essa questão de acolhimento, sobre as pessoas surdas, cegas, cadeirantes, pessoas com nanismo, pessoas amputadas, pessoas Down, pessoas com síndrome de Martin-Bell, porque nós temos aí a Lei Brasileira de Inclusão, que na cidade de São Paulo não é posta em prática. Então as pessoas se sentem negligenciadas do seu direito. Muitas vezes elas recorrem ao Ministério Público, mas há muitas falhas aqui em São Paulo em relação à aplicabilidade da LPI, né? Em nível de condução. Então, por exemplo, uma pessoa com nanismo entra no transporte público, ela não se vê acolhida por esse transporte. Não há poltrona para a estatura de uma pessoa com nanismo. Uma pessoa cega vai na estação do metrô, o piso tátil não contempla o seu guiar essa pessoa até a catraca. Ela é guiada até um corrimão e a partir do corrimão ou ela pede auxílio ou pelo corrimão ela chega até a catraca ou um novo piso tátil. O que eu digo?
Principalmente em tempo de Covid-19, isso é muito anti-higiênico. E você tira a autonomia da pessoa de escolher e de poder. As passarelas de São Paulo não têm piso tátil, né? Os professores ainda não são bilíngues, não sabem Libras. E eu não estou criticando o professor. Eu estou criticando a não existência de um plano junto à Secretaria de Educação que não possibilite uma formação bilíngue para os professores. Então, são essas questões só levantadas, mas fazer acontecer também a aplicabilidade efetiva para que São Paulo seja uma cidade para todas, para todos e para todes. E aí não é uma questão, né, de lei municipal ou não, é fazer aplicar a lei que já existe. Eduardo, eu, você falando essas coisas, eu estava pensando que, de fato, o Estado ele necessita de pessoas que sejam, que pertençam ao povo de inclusividade, pessoas com deficiência, pessoas LGBT, pessoas negras, pretas, pessoas indígenas, porque eu vejo que o Estado, como você mesmo disse, tem uma lei, mas a lei não é cumprida. Aqui, às vezes, nem a lei existe. Eu vejo que, às vezes, o Estado tenta, de alguma forma, cuidar das pessoas diferentes, mas não consegue. Não consegue treinar o próprio servidor público para lidar com as pessoas e não consegue fazer isso porque ele não colhe informação. Se a gente quer cuidar de um tipo de pessoa, a gente tem que ter informação sobre aquela pessoa. Como é que aquela pessoa tem usado os espaços públicos? Quais são as dificuldades que elas têm? Quantas são essas pessoas? Aonde elas estão? Onde elas estão? Porque se a gente não tem essas informações, não dá para se criar uma política para essas pessoas. Eu vou te dar um exemplo que eu trabalho como escrivão de polícia e a gente tem um programa para fazer inquéritos policiais e quando as pessoas que chegam, que são vítimas, que são testemunhas ou que são autores de um crime, a gente precisa preencher um cadastro, uma qualificação daquelas pessoas. E o Estado incluiu como qualificação a orientação sexual daquelas pessoas com a intenção de, no futuro, se colher informações a respeito de como as pessoas de orientação sexual, que não é heterossexual, estão sendo acometidas de crime, participam de crimes ou como sendo autores ou como sendo vítima. Mas o que eu percebo é que, no dia a dia, os servidores públicos não sabem lidar com a situação de perguntar qual é a orientação sexual da pessoa. E por se constranger de perguntar essa questão, deixa um campo vazio. Ou simplesmente preenche o campo com a acepção, com a experiência de ver, não, essa pessoa para mim parece ser e eu coloco, e não chegam nem a perguntar. Para você ver, o programa não é de uma forma que não está escrito lá para você colocar orientação sexual, está colocando lá opção sexual. Ou seja, o Estado não tem ainda nem a ciência de que existe uma orientação e não é uma opção, não é uma escolha. Então, o Estado, os políticos, as pessoas devem eleger políticos que, de fato, entendam, que saibam do que estão fazendo, que saibam do que estão falando. Se você vê que tem alguém que te representa, você deve votar por ela, porque ela vai auxiliar o Estado, de fato, a chegar a um objetivo que te atenda como público, te atenda como cidadão. E nisso, aqui está faltando um pouco. A gente tem propostas de criar um sistema informatizado, não digo um sistema, mas assim, um banco de dados onde nós podemos coletar informações e uma ouvidoria para ouvir diretamente a população para entender o que ela realmente precisa e daí coletar informações que vai nos ajudar de fato a atender aquelas pessoas e não simplesmente trabalhar na beira do achismo. Com tudo isso, eu tenho muito orgulho de fazer parte da Rede Sustentabilidade.
e de propor esse diálogo por meio, né, da Conexão Rede Brasil, que é mostrar que nós somos comprometidos, independente do estado, da cidade, com uma política sustentável e humanizada. Eu quero pedir para você, que já foi meu aluno, minha aluna, mesmo que você more aqui em São Paulo, mas se você tem familiar aí em São Lourenço da Mata, se você mora em qualquer cidade de Pernambuco, mas tem familiar em São Lourenço da Mata, se você foi meu aluno e mora em São Lourenço da Mata, tive muitos alunos de Pernambuco via IAD, que vocês acreditem, sigam juntos e juntas com esse projeto da Rede Sustentabilidade para mudar então a política de São Lourenço da Mata e vote sem medo, com força, com fé, com vontade, né? No Clécio e no Wanderson Mesquita, 18. Se você confia no meu trabalho, confia no trabalho dessas pessoas, porque nós queremos fazer o melhor, uma política nova e uma política com ética. E eu quero aproveitar o ensejo também e pedir para você que é de São Paulo, você que realmente está querendo uma mudança na sua cidade, está querendo novas propostas, está querendo uma proposta diferenciada, avançada, que realmente vai te representar, que vai agregar a São Paulo, que você vote 18999 Eduardo Campos. É um voto que você não vai errar. E isso daqui a gente não está pedindo porque é uma política antiga como uma proposta de em busca do poder. Não, a gente quer dar rede de sustentabilidade, a gente pensa de fato nas pessoas, a gente pensa de fato na diferença de cuidar das pessoas de verdade. Dia 15 de novembro, 18999, Eduardo Campos, e a vitória é nossa. Wanderson, gratidão por esse momento e que a gente possa estreitar cada vez mais esses laços por um Brasil melhor. Obrigado. Eu que te agradeço, Eduardo. Muito obrigado, foi muito proveitoso. A vocês também que nos assistiram, muito obrigado também. E continue lutando. A gente está aqui por vocês e a gente conta com vocês também. Pessoal, obrigado. Conexão Rede Brasil. Wanderson, sinta-se abraçado. Forte abraço, Eduardo. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.